As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. O final do atual ano letivo aproxima-se a passos largos e adivinham-se transtornos para a comunidade educativa do Jardim de Infância Raul Lopes, cujo edifício irá entrar em obras. Até agora, pouco ou nada se sabe sobre essa intervenção, desde logo quando começa e que implicações terá no dia-a-dia das crianças. O assunto foi aflorado na recente Assembleia Municipal de Tomar por David Cascais, eleito do PSD, que quis um ponto de situação em torno das obras. Quando é que vão avançar? Qual o tempo de execução? Parece-nos que há uma redução de 2 turmas, cerca de 40 alunos, portanto, ou seja, 40 alunos saem, não se repõem, essas salas não abrem, porquê? Explique-nos essa redução no Jardim de Infância e se estas obras, em que forma vão funcionar, se há um desfazamento entre a creche e o Jardim de Infância, se há timings diferentes para não prejudicar, portanto, o funcionamento da própria escola, ou se eventualmente até os alunos serão deslocados e para onde e em que condições. Pronto. Se isto também, de certa forma, vai prejudicar também o funcionamento do ATL, porque o ATL funciona durante o mês de agosto e em que condições é que isso se pode vir a desenvolver e durante o próximo letivo onde é que as aulas vão decorrer, onde é que estarão os alunos do Jardim de Infância e em que condições, principalmente. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, não deu grandes pormenores sobre as datas e impactos das obras, referindo apenas que está prevista a redução de 7 para 5 turmas no JI propriamente dito, espaço que contará com a oferta de creche, que terá cerca de 80 lugares. Naturalmente as coisas estão a ser preparadas, trabalhadas com quem tem que ser e serão anunciadas no momento certo e em primeiro lugar com quem tem que ser, que é precisamente com o agrupamento. Aí é diferente, porque as coisas já estão a ser trabalhadas há algum tempo com a direção, mas nomeadamente também com os pais, com os seus representantes. Aliás, há a reunião marcada, penso que é já para a semana que vem, e portanto todas essas questões sobre o decurso das obras, em primeiro lugar, serão com os pais e com a escola. A única parte que responderei de forma mais taxativa é realmente a questão do número de turmas, sim, desde o início, que está previsto que a nova escola tenha capacidade para 5, portanto o novo jardim de infância tenha capacidade para 5 turmas, ao que acresce depois também as vagas da futura creche, que serão, portanto, de 70 e alguns, cerca de 80 lugares de creche, mas no questão, portanto, das turmas, isso foi avaliado, foi conversado com o agrupamento, na verdade com os 2 agrupamentos, a redução de 5 turmas, no fundo, pretendendo tentar equilibrar também com o outro agrupamento, por um lado, mas, desde logo, em primeiro lugar, porque não nos parece fazer sentido, nunca pareceu, ter um jardim de infância com aquela dimensão. Portanto, ele já chegou, aliás, a ter 9 turmas, atualmente tem 7, e, portanto, o que está previsto é que as 2 turmas que terminam, portanto, entenda-se, não há deslocação de alunos, há turmas que terminam, e não terão novas matrículas, portanto, ali naquele jardim, o futuro são, de facto, as 5 turmas. Jardim de Infância Raul Lopes, em Tomar, irá perder 2 salas depois das obras que ali terão lugar. Ainda se desconhecem datas e qual o impacto no dia-a-dia das crianças. A Assembleia Municipal de Tomar mostrou-se preocupada com o atual estado da Mata Nacional dos Sete Montes, registro para a apresentação de moções que alertam no sentido da degradação daquele espaço, altura em que não faltaram críticas ao comportamento do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. O Chega, por exemplo, pela voz de Américo Costa, lamenta a degradação progressiva, em especial da antiga cerca conventual. Está em causa o jardim principal daquele espaço, que tem perdido o verde ao longo dos últimos meses, numa imagem que o ICNF não justifica, apesar de a ERTE já ter solicitado, em tempo oportuno, um pedido de esclarecimentos. Américo Costa lamenta que o espaço esteja a morrer aos poucos perante a indiferença quase geral, classificando o Executivo Municipal como uma lástima. A degradação progressiva da Mata dos Sete Montes ainda pode ser evitada? Reconheço que a minha esperança vai diminuindo. A considerável degradação da antiga cerca conventual, especialmente o jardim francês da Horta dos Frades, os resultados são decepcionantes. O único movimento significativo foi uma ação de fachada às vésperas da festividade dos tabuleiros. Então, Presidente da Câmara, visivelmente desconfortada, em vez de buscar o diálogo para encontrar uma solução, simplesmente passou a responsabilidade
para a entidade responsável pela mata, afirmando que o problema era um fungo atacando as plantas de bucho, conforme indicado pelos técnicos, e que a Câmara custearia um tratamento adequado. Esqueceram a mudança operada no ecossistema devido ao desvio de toda a água dos pegões, que antes abastecia o convento, o castelo e a mata, foram em vão. O tratamento proposto foi realizado. A Câmara arcou com os custos, os tabuleiros foram exibidos em condições mais ou menos aceitáveis, a Presidente mudou-se para outras áreas sem problemas de fungos. O jardim está praticamente sem vida. Resta apenas a vegetação espontânea, sustentada pela chuva sazonal. Neste próximo verão, a cor predominante, o castanho em vez do verde. Enquanto isso, a cerca e o pomar do castelo estão a morrer diante dos nossos olhos, enquanto a indiferença quadro geral prevalece. Tomar é verdadeiramente uma terra peculiar e o seu executivo é o que está à vista. Uma lástima. Já Bruno Graça, eleito da CDU, recordou que a sua bancada alertou em tempos para a destruição da mata dos Sete Montes, que considerou como um assunto de Tomar e da sua população. Quanto à mata, é um assunto, antes de mais, de Tomar e da sua população. Em segundo lugar, que a Mata Nacional dos Sete Montes é de facto um ex-libris de Tomar e que o município e a população não podem deixar de assumir com firmeza a sua intransigente devolução, defesa e requalificação. E, finalmente, o município deve ter abertura para considerar as suas responsabilidades em todas as vertentes, querendo assumir, como é nossa opinião que deve, a gestão do espaço. A Assembleia Municipal de Tomar alerta para o atual estado da Mata Nacional dos Sete Montes, duras críticas ao papel do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Conselho Municipal de Segurança de Tomar reuniu pela primeira vez ao final de 10 anos. A constatação foi feita na recente Assembleia Municipal pela voz de João Tenreiro, eleito do PSD, que acusou Hugo Cristóvão, presidente da autarquia napantina, de falta de respeito pela Assembleia propriamente dita, advertindo que os índices de insegurança em Portugal têm aumentado e que Tomar não é exceção. Finalmente tivemos uma reunião do Conselho Municipal de Segurança, que aconteceu no passado dia 10 de abril, no quartel dos bombeiros. Infelizmente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal mostrou mais uma vez a falta de respeito com este órgão, porque os requerimentos que nós fizemos sobre este caso em concreto, nós, PSD, nunca houve uma resposta por parte da Câmara, portanto, e poderia pelo menos responder dizendo que neste dia seria reunir o Conselho Municipal de Segurança. E aí se vê, mais uma vez, a arrogância por parte do órgão executivo, por parte da presidência da Câmara, e a falta de respeito que tem perante este órgão fiscalizador, onde os senhores veem que, portanto, é um local onde vimos aqui 3 em 3 meses discutir e falar, portanto, e as moções são colocadas no lixo, porque, segundo a sua opinião, são meras opiniões e não há que fazer nada sobre isto. Portanto, agora aguardamos as conclusões em concreto deste Conselho Municipal de Segurança, que ao fim de 10 anos tem a sua primeira reunião. Foi preciso 10 anos para que os senhores falassem sobre a segurança e alertar de facto e saber que políticas concretas tem a Câmara Municipal sobre as questões de segurança no Concelho de Tomar, porque sabemos nós que os índices de insegurança têm vindo a aumentar gradualmente em Portugal e infelizmente em Tomar não é exceção. Se o senhor não sabe, devia saber, mas provavelmente penso que lhe devem ter dito e devem ter feito esse relatório, porque a lei obriga que façam um relatório para enviar à tutela e esperemos e solicitamos que nos seja enviado o relatório do Conselho Municipal de Segurança. Hugo Cristóvão, na resposta, contrariou João Tenreiro, referindo que os números da criminalidade relativos a 2023 até baixaram face à realidade de 2022, dados esses que não foram tornados públicos porque, justificou o autarca, ainda carecem de validação por parte das autoridades. Na generalidade dos indicadores, e ao contrário até do que aqui já hoje foi afirmado e também noutros momentos, na generalidade dos indicadores, os números que já eram baixos até baixaram em relação a 2022.
tiveram a generalidade dos senhores presidentes juntos de junta nessa reunião, que também o podem confirmar. Sobre a questão das câmaras de vigilância, dizer que, portanto, na sequência do protocolo que foi assinado, os trabalhos preparatórios têm estado a decorrer, portanto, na prática, têm existido reuniões de trabalho entre a PSP e os nossos técnicos, essencialmente do Gabinete de Informática. Sei que ainda esta semana decorreu mais uma dessas sessões de trabalho, que basicamente consistem no encontro entre aquilo que são as propostas da PSP e a nossa capacidade, em termos de meios tecnológicos e também financeiros, para ir ao encontro àquilo que nos vai sendo proposto. Portanto, no fundo, está a ser composta a rede dessas câmaras que passarão a estar na cidade, em vários locais, e até porque parte delas nós já dispomos delas, portanto é só uma questão de as pormos ativas, não só colocá-las nos locais, mas ativá-las. Portanto, não é tanto esse o problema, é efetivamente que esses locais estejam de acordo com aquilo que a PSP vai indicando. Conselho Municipal de Segurança de Tomar reuniu pela primeira vez ao final de 10 anos. PSD refere que os índices de insegurança estão a aumentar, Tomar incluído. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, contrariou esta tendência. Rádio Hertz. Informação. Aproxima-se uma mudança considerável nas atuais condições atmosféricas. Há chuva a caminho, precisamente a partir de sexta-feira, dia 26 de abril, com descida acentuada nas temperaturas. Basta dizer que as máximas não vão sequer chegar aos 20 graus, numa tendência que será para continuar até 2 de maio, pelo menos. Durante este período, também a precipitação será a nota dominante no concelho de Tomar. Os valores mínimos, por sua vez, irão baixar até aos 5, ou seja, as noites vão voltar a ficar frias. A denúncia é da Coligação Democrática Unitária de Tomar e centra-se na barragem do Carril. Em 2024, tal como aconteceu em 2023, os agricultores não vão ter acesso à água da barragem para as suas sementeiras e para as regas. E assim se coloca em causa o desenvolvimento económico do concelho. Lamenta a CDU, que em comunicado enviado para a redação da Hertz apela à população que se mobilize, que se faça ouvir a sua indignação e protesto contra a forma pouco empenhada e lenta como têm estado ou não a ser resolvidos os problemas que vão aparecendo neste importante aproveitamento hidroagrícola do Carril e que têm causado frequentes prejuízos aos agricultores e ao tecido produtivo do concelho. Recorde-se que em janeiro último, quando foi reposto o funcionamento da rede de rega, detectou-se uma ruptura no lugar da bairrada. Constatou-se, no lugar da bairrada, precisamente, aparecimento de água junto da estação elevatória de águas residuais e a existência de uma ruptura na conduta principal no lugar de Covas. Já no dia 12 de janeiro foi executado o corte de fornecimento de água à rede de rega. A obra pública em causa é uma empreitada com os custos médios unitários de mercado na ordem dos 133 mil euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A decisão de contratação ocorre em abril, sendo que o início da empreitada só se pode desenvolver em junho, tendo os trabalhos um prazo estimado de 90 dias. Rádio Hertz, a primeira a informar. 8 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no distrito de Santarém na sequência de operações que estiveram em curso durante a última semana. Dentro desta lista, registro para 4 detenções por condução sem habilitação legal, outra por condução em estado de embriaguez, uma por furto, outra por posse de arma proibida e uma por violência doméstica. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP controlou 5.655 viaturas com recurso a radar e realizou 156 testes de álcool no sangue, com detecção para 90 infrações rodoviárias. Destas, 32 justificam-se por excesso de velocidade, 9 por falta de inspeção periódica obrigatória e uma por condução sob o efeito do álcool e outra por utilização de telemóvel no exercício da condução. Rádio Hertz, informação. 2 anos depois do violento incêndio que destruiu a habitação de uma família residente na aldeia de Santa Teresa, concelho de Orém, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana ainda não firmou o contrato que permite um financiamento na ordem dos 80 mil euros e que irá permitir que as obras para a reconstrução da casa fiquem então concluídas. Esta demora, incompreensível, coloca mesmo em risco a empreitada, apesar de todos os esforços da autarquia oriense para minimizar os transtornos. Aliás, a empresa que está a reconstruir a habitação recebeu
recebeu uma primeira tranche pelo seu trabalho, porque o município aprovou um apoio financeiro de 65 mil euros para apoiar a família, que, acrescente-se, tem escassos recursos e perdeu a casa quando estava a ajudar a combater o fogo noutro concelho. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, em declarações à ERTE, admitiu estar preocupado e apelou ao IRU para que ultrapasse a situação, referindo-se ao processo como uma anedota. Olha, este é um assunto que me diz muito, porque nós efetivamente tivemos em 2022, já lá vão 2 anos quase, a infelicidade de uma família, já de si com parcos recursos, ter tido o azar de ver a sua habitação arder por força dos incêndios. Ainda por cima porque alguns dos seus elementos estavam a ajudar noutro concelho a combater também o fogo para que não chegasse a outras casas. E por isso aquela casa ficou ali sozinha e não foi possível de conseguir evitar que ela tivesse ardido. E obviamente que desde a primeira hora temos estado ao lado da família, no sentido de tentar resolver o problema, porque os recursos, os rendimentos que a família tem são diminutos. Estamos a falar inclusive com pessoas com alguma deficiência, que têm pensões muito baixas e por isso necessitam de apoio. Foi nesse sentido que, aproveitando um aviso que apareceu na altura, destinado a este tipo de situações, apresentámos uma candidatura junto do IRU, que foi aprovado. Nós em Câmara aprovámos esse protocolo, prevê que o IRU participe a família para pagamento da recuperação da casa em cerca de 90 mil euros. E a certo é que até hoje, 2 anos depois, o IRU, depois de aprovar o protocolo, ainda não assinou o contrato que irá, com essa assinatura do contrato, disponibilizar a verba necessária para a recuperação. E o que é certo é que hoje, passados 2 anos, isto é quase que uma anedota, mas é verdade, a empresa a quem foi adjudicada a obra, porque foi feito também um procedimento, embora não obrigado a isso, mas um procedimento concursal, consultando 5 empresas, a empresa que apresentou o preço mais baixo, começou a obra, está a trabalhar na obra e ainda não recebeu dinheiro nenhum, a não ser uma parte do valor que a Câmara já disponibilizou, cerca de 21 mil euros da primeira prestação, que é aquilo que a empresa até agora recebeu. Obviamente que nos preocupa, porque obviamente que a empresa, estando a trabalhar, precisa de receber, e eu apelo e espero bem que o IRU rapidamente possa resolver este problema, porque se assim não for, eu não sei se a empresa conseguirá ter condições para terminar a obra dentro dos prazos previstos, porque não há verbas suficientes para o efeito. 2 anos depois, família carenciada que ficou sem habitação no incêndio de 2022 em Orém ainda continua à espera que o IRU cumpra aquilo que prometeu. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana confirmou em comunicado a apreensão de 42 quilos de meixão e a detenção de um homem de 52 anos por dano contra a natureza na localidade de Soto da Carpalhosa, no concelho lariense. No decurso de uma ação de fiscalização rodoviária, os elementos do SEPNA abordaram o condutor de um veículo que manifestou um comportamento suspeito. Foi possível verificar que a viatura continha um tanque em inox no seu interior com um sistema de oxigenação transportando 42 quilos de meixão, pelo que o homem foi detido por se encontrar na posse e transportar uma espécie protegida. Esta ação contou com o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, ICNF, de Lisboa, que procedeu à validação da espécie e recolha de meio de prova, pesagem e cálculo do valor do meixão, que foi devolvido ao seu habitat natural em Foz do Rio Lis. O detido foi constituído barguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria. A enguia europeia, que na fase larvar é conhecida por enguia juvenil, meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie. O valor do meixão no mercado final, países europeus e asiáticos, varia consoante os meses e pode alcançar um valor de 6 mil euros por quilo. Rádio Hertz, a primeira a informar. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes. Neste dia 23 de abril, celebra-se o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. A data tem como objetivo reconhecer a importância e a utilidade dos livros, assim como incentivar hábitos de leitura na população. Os livros são um importante meio de transmissão de cultura e informação e ainda um dos elementos fundamentais no processo educativo.
No Dia Mundial do Livro, decorrem várias ações de promoção de livros e de leitura, organizados por livrarias, associações culturais, escolas, universidades e outras entidades. Uma sugestão de celebrar é partilhar a sua obra preferida com os outros. Outra sugestão é começar a ler um novo livro. A origem da data deveu-se à Unesco, que instituiu o Dia Mundial do Livro em 1995. A data foi escolhida por ser um dia importante para a literatura mundial. No dia 23 de abril de 1616, faleceu Miguel de Cervantes. O dia 23 de abril é também recordado como o dia em que nasceu em 1564 e morreu em 1616 o famoso escritor inglês William Shakespeare. A data serve ainda para chamar a atenção para a importância do livro como bem cultural essencial para o desenvolvimento da literacia e para o desenvolvimento económico e social. Também não podia deixar passar que daqui a 2 dias se comemora o dia 25 de abril de 1974. Um livro marcante da época foi o Portugal e o Futuro, de António de Spínola, que foi publicado a 22 de fevereiro desse ano. 50 anos depois, e graças a pessoas como o capitão Salgueiro Maia, podemos exprimir-nos livremente, quer nas ideias, quer nas palavras, nos atos e nas convicções livremente, não esquecendo o 25 de novembro de 1975. Esta liberdade deve ser regada todos os dias, pois facilmente pode ser posta em causa. Provavelmente sem ela, muitos de nós não estaríamos aqui, o país não seria este onde vivemos, e não estaríamos provavelmente aqui numa rádio ou nas rádios deste país a escrever e a ser cronistas, as rádios a informar sem censura e celebrações como o Dia Mundial do Livro seriam mais cinzentas e os autores teriam de medir as suas palavras ou a escrever criativamente. Vale a pena pensar nisto. Luís Moraes com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.